Quem vai passar, diga amém. Amém. Até o final da aula vai ter mais convicção. Eu pensei em dar uma aula de gramática aos senhores, mas a gente já viu isso durante os 3 meses, comigo, com a minha colega, no turno da tarde. E eu tenho que pensar naquilo que de fato é garantido e que de fato algumas vezes nos engana ou nós nos deixamos enganar, a interpretação de texto. Que não é uma questão, você, por exemplo, sabe crase, mas só vai ter uma questão de crase. Mas você vai ter 3, 4, 5 questões de interpretação, e se você puder garantir essas 5 e mais crases, já são 6. Vozes verbais já são 7. Mas se você se garantir só em crase ou vozes verbais, só é uma. E as outras? Então vem comigo, papai, vem comigo, mamãe. Primeira coisa que eu devo fazer ao abrir meu caderno de questões e após a redação, valorize a redação, estudo de caso. Não deixe para depois. Principalmente se ela for algo relacionado às nossas normatizações das aulas de direito. Já use isso porque sua mente já está bem fresca. E aí eu te dou a dica. Certo? Eu te dou, diga. Minha chefa, aqui na frente ainda falta. Então, aí eu te digo, papai, faz o seguinte, amanhã vamos abrir o caderno de questões, vamos nos deparar com a redação, certo? Ou o estudo de caso. Comece por ele. Terminou o rascunho, vai para a prova. Ah, professor, eu quero passar limpo. Não, pode fazer o que você quiser, eu sempre deixei bem claro isso. Mas você pode estar fazendo algo errado. Porque veja bem, meninos, vamos supor que você, de fato, sustentou uma linha de pensamento na redação, estudo de caso, mas há muitas falhas gramaticais, de concordância, regência. Se você passar a limpo imediatamente, esses erros vão passar para lá. Olha a dica. Faz o rascunho, terminou, vai fazer a prova. Com 1 hora, 1h30, marcando as questões, gabaritando a prova, né? Porque você não faz, aluno BM não faz prova, ele gabarita. Você para, pede licença, vai ao banheiro, se precisar fazer seus fatores biológicos, faça-os. Se não, saia de sala, lave o rosto e volte e passe a limpo a redação. Eu te garanto, papai, se houver 30 erros lá, no mínimo 20 você vai detectar, vai tirar e vai consertar. É só a única dica que eu te dou, porque redação não tem gabarito. Por exemplo, se a menina der sinal agora ali, dizendo que a aula encerrou, onde eu... Olha lá, pessoal, coloca aí. 7ª questão, letra C, 8ª questão, redação não tem gabarito. Então faça isso por você. Bem, fiz o rascunho, vou fazer a prova. Só que aí, pessoal, essa prova é uma outra redação. Só que é uma redação que já está escrita. Você não precisa pensar em nada. Ela já está pronta. Ela tem introdução, desenvolvimento, conclusão, está pronta. Qual é o problema? Não fui eu que elaborei. Não veio da minha cabeça. Olha só, pessoal, os problemas que eu tenho nisso que eu vou pegar agora. E começa antes do que está escrito, porque a FCC ela pode só te perguntar isso aqui, ó. Infere-se do texto. O que é isso aqui, pessoal? Inferir. É saber a intenção do autor, que não está escrita no texto diretamente. A intenção do autor é o que o motivou a escrever o texto. Lembre-se, meninos, a prova de vocês está feita desde dezembro. Ela já está pronta. Final de novembro, início de dezembro. O que é que aconteceu de relevante no nosso país até em final de novembro, início de dezembro? Ah, o Natal. Tá bom, então coloca. Pense nisso, pessoal. Porque o teu concorrente pensou. O teu concorrente foi atrás. O teu concorrente assistiu televisão, tem gente que não assiste mais, não sabe nem o que é isso. Fica até, né? É só apertar, tem Netflix, tem não sei o quê, tem aquele bichinho que pega os canais da Sky, não precisa nem pagar,
né? Eu não sei disso, foi um vizinho que me disse. Tá bom? Entendeu, pessoal? Então, para que eu vou assistir? Então, eu vou assistir aquele caso da menina que matou os pais, ou que ajudou a matar os pais, lá em Porto Grande. Não, nesse dia eu vou assistir televisão só por causa disso. Mataram o menino na frente da praça do hospital em Santana. Isso eu vou assistir. Mas e o restante, pessoal? O mundo só se resume nisso? Você tem um apelido que você às vezes usa lá fora, concurseiro. Quem é o concurseiro, pessoal? Aquela pessoa que treina para concurso, seja que for. Ontem uma aluna terminou a aula no PMG, ela disse, professor, eu disse, boa sorte, eu não gosto de dar boa sorte, mas assim, em particular, a gente, né, percebe que às vezes a pessoa quer ouvir, disse, minha filha, boa sorte. Não, professor, eu não vou fazer esse concurso, eu estou estudando, esperando o concurso da educação. Para ficar sem estudar, eu vim para cá. Esse é um concurseiro. Esse é um concurseiro, pessoal, porque ele sabe dos seus limites. E ao mesmo tempo não é, porque por saber os seus limites, ela não foi atrás de procurar melhorar. Sabe qual é o problema dela? Interpretação de texto. Eu disse, filha, pelo menos a metade da prova tu já entregou de mão beijada, e não é a primeira vez, porque ela já é a nossa aluna, a terceira vez, mas ela não consegue, pessoal. Isso aqui para ela é um karma. E hoje que eu dei aula de interpretação, ela não foi. Lascou. Foi diferente da de vocês, para não dizer, a aula que ele deu lá e deu para a gente. Não, o discurso é o mesmo. Então, pessoal, a intenção é o que leva o autor a escrever o texto. É o que leva o autor a escrever o texto. Então, infere-se do texto, o que é que ele quer, pessoal? Por que ele escreveu aquele texto sobre aborto? Você que é meu contemporâneo, com mais de 40 anos, chegando aos 50, ou passando um pouco, você lembra que a maior preocupação na área da saúde que nós já tivemos nesse Brasil não foi coronavírus, não foi gripe aviária, não foi a não sei o que do porco, a vaca louca, foi e é a AIDS. Na década de 80, que muitos de vocês nasceram, quantos irmãos você tem? Professor, eu só tenho eu e meu irmão. Não, tenho eu, meu irmão e minha irmã. Nós somos 4. Por quê, pessoal? Quem nasceu da década de 80, principalmente de 88 para cá, quando as famílias começaram a se constituir, elas têm 2 filhos, pessoal. 1 filho, 2 filhos, 3, 4 no máximo. Diferente do povo da década de 50 e 60, 10 filhos, 12 filhos. Por quê? Porque o pessoal tinha medo. Não sabia. Quando disseram que AIDS era um vírus, piorou. Você viu ontem na reportagem da Globo? O coronavírus, com uma pessoa, ela pode infectar 3, 4. E AIDS não pode, não? Claro que tem uma visão que não é um vírus parecido com um vírus gripal. Mas na década de 80 não importa, pessoal. Nós, os jovens na década de 80, hoje, 30 anos depois, estou nem aí, eu não uso camisinha, eu não penso, eu não faço exame, o povo aqui da área da saúde sabe disso. Parece que aquilo que nós vivemos na década de 80 virou um mito. E aí o autor, percebendo isso, ele escreve um texto mostrando o quê, pessoal? A infestação, porque nós estamos pensando em coronavírus, mas a infestação da AIDS hoje. Entendeu o que é a intenção do autor? A intenção do autor é quando ele vê uma problemática que as pessoas não estão relevando, ou que alguém impede que chegue aos olhos da população, e eu sou um cara que escrevo e as pessoas me leem, tenho 1 milhão de seguidores, então naquele momento, pessoal, eu construo um texto, que ele tem que ter esses 3 pontos, para informar. Qual é a função de um texto, pessoal? Informar. Se ele for dissertativo. Contar um fato, se ele for uma narração. Ver os detalhes, se ele for uma descrição, e aí nós temos a tipologia, que é uma das questões do nosso exercício de daqui a pouco. O que eu devo fazer amanhã? Vou te dar um outro exemplo. Levante a mão aqui quem é vascaíno. Pelo menos isso, porque na outra sala a menina fez assim, e como a gente está de frente, a gente está vendo, né? Ela fez assim, quando ela se lembrou, ela baixou. Ela e o namorado, os dois, eles estão lado a lado, na outra sala. Quem é vascaíno? Ninguém, pessoal. Ela pelo menos esboçou a vontade e baixou. Aqui alguns levantaram, outros pensaram. Já fizeram até assim, ó. Diz que eu vou levantar o pescoço, mas o braço eu não levanto. Flamenguista, levante a mão, por favor. Nação rubro-negra. Time fraco. De jogadores bostas.
de torcedores que não têm cabeça em cima do pescoço, nem sabe por que é flamenguista, Maria vai com as outras, time que só ganha porque paga o juiz, porque é mancomunado pela maior empresa de comunicação do país. Se não fosse isso, era um timeco qualquer. Você que está com a camisa do Flamengo, gostou de ouvir isso? Só sim ou não, por favor, não queira me bater, só responda sim ou não. Gostou? Claro que não. É esse tipo de texto que eu vou ter amanhã, pessoal. O nosso concurso tem muitos concorrentes. Imagina, muitos católicos, flamenguistas, e querem ser funcionários públicos. Então eu vou colocar um texto que mostre a falência da religião, as visões negativas do meu time e mostrar também que ser funcionário público é difícil. Porque naquele momento, pessoal, você vai passar pelos 3 processos que não deve passar. Pode passar, mas não deve passar. Gostar do texto, ter medo dele, ser indiferente a ele. Gostar do texto. O texto fala que todo flamenguista não é um homem, não é uma mulher, é um anjo que Deus pôs na terra. Que ser flamenguista é saber que você não precisa torcer de 4 em 4 anos por uma nação, porque você já é uma nação. Aí você gosta do texto, o menino se apaixonou, e ele vai fazer perguntas ligadas às questões que geraram um texto a favor do Flamengo, que não está escrito lá. Você tem nojo, porque tem gente que ela não é flamenguista, ela é anti-flamenguista, ela torce por todos os times menos o Flamengo. Ele faz um texto para você. Ou então ele faz esse texto elogioso e você, poxa, tanta coisa, você diz logo, rapaz, tanta coisa que podia cair na prova, o cara vem e vai falar de Flamengo, pô. Aí o que acontece? Você começa a marcar aquelas questões que ele, sabendo disso, vai colocar na tua cara. Você tem repulsa daquele texto. Porque você não suporta texto que fale sobre qualquer time, e principalmente o Flamengo. E aí você começa a pontuar aquelas questões que vão estar nas opções negativas. Então, professor, o que é que eu devo fazer amanhã? Não ser essas 3 coisas e olhar para o texto, como meus alunos do IAPEM, fria e calculisticamente. Olhe para o texto, pessoal, sem amor ou ódio. Olhe simplesmente, seja técnico. Procure nesse texto o que, pessoal? O tema. Se ele seguir o padrão, o tema está no primeiro parágrafo. Se ele seguir o padrão machadiano, está no segundo. Se ele seguir o padrão a esmo, está no último. Então, são 3 lugares que você deve procurar o tema. No lugar no primeiro parágrafo. No segundo, se o autor for machadiano, Machado de Assis, ele começava pelo final para ir para o início. Então, o primeiro parágrafo já é a conclusão, ele já está mostrando o que é que deve ser feito para solucionar o problema da AIDS. Mas, no segundo parágrafo, ele vai mostrar por que está escrevendo aquele texto. E se for a esmo, pessoal, é o último parágrafo, porque justamente ele se preocupou em mostrar a sustentação do tema, que como na nossa redação, às vezes a gente está tão preocupado em mostrar o desenvolvimento, que eu conheço muito, que eu esqueço de apresentar o que eu estou de fato escrevendo, e aí ele se lembrou e fez isso no último parágrafo. Primeiro, segundo, último parágrafo. Se você que reza ou ora for bom de oração, ele colocar só um texto, reze que seja grande, porque se ele for pequeno, daqui a pouco você vai ver o que vai acontecer. Bem, essa intenção de gerar um texto, ela pode ser gerada por uma causa ou por uma consequência. Tá? Por uma causa, pessoal, coronavírus. Ele é uma pode dizer Mia. Ele já é uma pandemia? Ainda não.
Mês que vem, sim. Ainda não. Quantos casos nós temos no Brasil? Não chega a 50. Semana passada, em Belo Horizonte, só tinha um. No Brasil todo, e era em Belo Horizonte, só tinha um. No final dessa semana, pessoal, pelo menos uns 4 estados. Mas nós somos 26 mais o Distrito Federal. Então, não é uma pandemia. Nós temos hoje, se eu não me engano, 300 e poucos países cadastrados. Só está em 4. Ainda não é. Mas semana que vem pode. Então, pessoal, ele mostraria a causa, para que não chegue a ter consequência. AIDS. Não, pessoal, AIDS já tem um histórico todo. Eu só tenho que ter cuidado com a consequência, como essa que eu disse há pouco. Nós, velhões, a gente toma cuidado nas nossas prevenções. Nós vamos ao médico, nós nos cuidamos. Nossa relação, ela é pautada dentro de determinadas cerimoniais. Eu tenho que incentivar são as pessoas a partir daqui. Tá? Então, pronto. Feito isso, eu devo procurar só e somente o tema, o posicionamento do autor, ele é contra, ele é a favor, e o que ele usou como sustentação a esse posicionamento. Você que vai fazer prova de redação amanhã, você vai apresentar o tema no primeiro parágrafo, se você concorda ou não, e o que você vai usar para sustentar. Você que vai fazer estudo de caso, você deve fazer um resumo do caso, no primeiro parágrafo, e cumprir a partir do segundo o que ele quer. Seu mestre mandou. O que é que eu quero? Olha lá, dica. Professor, ele colocou o estudo de caso com 3 posicionamentos. Você é obrigado a fazer o 4º, a conclusão. Professor, ele mandou um estudo de caso, ele colocou 4 casos, 4 situações. Se ele colocar 4, pessoal, termina na 4ª, não faça uma 5ª. A 4ª já é a conclusão. Certo? Não vai fazer besteira. Então, bora lá. Cadê minha folhinha? Acho que é... Não, não é essa, aqui é do jogo. Eu te dei minha folhinha. Olha, ela voou. A mulher foi passear na capital. Dias depois, o marido dela recebeu um telegrama. Envie 500 cruzeiros. Preciso comprar uma capa de chuva que está chovendo sem parar. E ele respondeu, regresse, aqui chove mais barato. Entende? A resposta do homem se deu por razões econômicas, sentimentais, lúdicas, de segurança, de machismo. Então, pessoal, você acha que ele respondeu dessa maneira? Porque letra A, B, C, D ou E. A do L1, A do L2, A do L3. Mas eu vou dizer o que alguém marcou. Alguém marcou letra E. Não aqui, em outro cursinho. A maioria da turma marcou a letra E. O que foi que eu disse, pessoal? Você, ao ler esse texto, que você percebe ser uma piada, mal lida, mal falada, mas é uma piada, você entendeu. Porra, esse cara, a mulher dele viaja e ele já quer que ela volte. Ele é machista. Se ele fosse machista, ela não tinha viajado. Se ele fosse machista, ele tinha dado um quebrado nela. Você ri, mas sabe que é verdade. O machista, pessoal, ele não te dá liberdade. Ele tolhe a tua liberdade. Você vai fazer o concurso. Para quê? Tu é burra. Aí eu vou fazer o concurso da Assembleia, amor. Para quê? Tu passar de novo. Aí eu vou passar um dia na casa da mamãe. Ah, grande coisa, tu é minha mulher, tu vai fazer o que lá? Lembre-se disso, pessoal. Infelizmente, o machista é o primeiro passo para o feminicida. Por que você não está rindo agora? E você marcou essa opção, ou pensou nela, ou como o colega do outro cursinho marcou essa opção. Por quê? Porque ele não atentou ao texto. Se o cara fosse machista, nem viajar ela teria. Nem ousar pedir dinheiro ela ousaria.
Se bem que 500 cruzeiros naquela época não era muito, não. Só dava para comprar um guarda-chuva. Entendeu? Uma capa de chuva. Beleza. Alguém poderia marcar, pessoal, letra C, lúdico. Porque não sabe o que é. Menina, não sei o que é, mas é bonita essa palavra. Se eu tiver um filho, o nome dela vai ser Lúdica. Lúdico é jogo, pessoal. Ele está falando de jogo lá em cima. Agora, olha como o avaliador foi cruel com a gente. Ele coloca a sinonímia, o sinônimo, uma palavra que não é comum, mas que existe. Pode não ser usada no meu grupo da igreja, no meu grupo lá da faculdade, mas ela existe. Ele colocou, está correto, mas só que não condiz. Lúdico é jogo. Piada não é jogo, é humor. E alguém pensa, professor, mas em alguns contextos, piada pode ser considerada uma maneira lúdica de se levar um fato, realmente. Mas ele não perguntou, pessoal, o teor do texto, ele perguntou a atitude da personagem. Quem marcou a letra A acertou. A resposta se deu por razões econômicas. Veja bem, pessoal, algumas respostas tinham algo a ver conosco em potencial. Você que sofre essa situação de massacre da sua libido, do seu ser, você marcaria a letra E, porque você viu aí uma prepotência do marido. Outra pessoa viu que era uma piada, piada é humor, piada é lúdico, marcaria. Mas você não entendeu o texto. Que no texto, pessoal, a preocupação dele era ter que gastar dinheiro. Era uma preocupação econômica, porque uma viagem, pessoal, não é só viajar, é se sustentar também. Vocês, quando forem funcionários agora da LAP, vão saber o que é isso. Pô, professor, eu ganho 10 mil reais, eu não fiz uma viagem, não gastei 30, estou devendo 20. Está vendo só? Tem que pensar assim. Com relação à tipologia textual, olha lá, papai, mamãe, tipologia textual. Tá vendo só, o cara bacana. Por isso que eu digo assim, pode dar aula, mestre, não tem problema não. Posso começar a minha aula 10 minutos depois. 10 minutos depois. Pessoal, tipologia é só isso. Narração. Então, tá ligado? Oi, som. Voz de Whirley. Alô, beleza. Tipologia, pessoal. Narração, descrição, dissertação. Só isso que ele quer. Mas, algumas vezes, nós confundimos, até mesmo alguns colegas gramáticos confundem tipologia com gênero. O gênero, pessoal, é crônica, apólogo, carta, fábula. É um desmembramento ou uma especificação dos gêneros. Por exemplo, narração. Narração pode ser uma fábula, uma fábula, pode gerar um apólogo, pode gerar uma crônica. A descrição, ela vai gerar o quê, pessoal? O apanhado. Vai gerar a súmula, vai gerar o resumo, a dissertação, a crônica esportiva, certo? Por exemplo, vamos pegar de novo a nação rubro-negra. O jogo foi muito bom, pessoal. Mas aí eu tenho um afilhado que ele é flamenguista doente, quase morto, de tão doente que ele é. Ele assiste ao jogo. Bonito, né? Assiste ao jogo. Até parece que eu bêbado vou falar isso. Assisto ao jogo, mas para vocês tem que ser porque verbo assistir no sentido de ver tem preposição. Mas amanhã bêbado, menino, assiste o jogo, pronto. Ele assiste ao jogo, mas ele gosta dos comentários. Esse comentário, pessoal, é uma crônica esportiva, é uma dissertação.
em que mesmo você jogando bem, alguém com uma experiência vai mostrar que não foi. Tem um ditado na história que é chamado de Vitória de Pirro. Pirro foi um general que ele foi à guerra com milhares de soldados e voltou com uma centena. Mas perdeu seu exército. Você conseguiu alcançar um sonho seu, mas você perdeu a esposa, o marido, os filhos, a mãe, o pai. Mas o preço que você pagou foi muito caro. Então, pessoal, isso aí seria a crônica esportiva. É um tipo de dissertação em que, apesar da vitória daquele time, eu vou mostrar o quê, pessoal? As desgraças que chegaram, que levaram àquela vitória. Ou então, você perdeu, mas você perdeu com honra. Você foi até o final. O teu problema foi o teu goleiro, o teu problema foi o teu ataque. Você tinha uma boa defesa, que não é tão boa, ela é boa, não é excelente, porque senão não teriam feito um gol em você, e você perdeu o jogo. Tá certo? Então, o que ele quer? Tipologia. Narração, descrição ou dissertação. Contar um fato, minuciar um objeto ou um ambiente, ter uma opinião. Isso era. Ele pode também, partindo do princípio dessas três situações, te pedir as características. Aí é complicado. Mas ele não está nem aí. É por isso que tem lá, né, redação, dentro da matéria de português, em que você tem que identificar os textos. É o que ele está pedindo aqui. Então, bora lá. Com relação à tipologia textual, pode-se afirmar que se trata de uma dissertação? Esse texto, pessoal, você acredita que ele seja uma dissertação? Eu estou mostrando uma opinião? Ele seria o quê? Uma narração. Eu tenho personagens. Eu tenho uma ação sendo cometida. A ação de viajar e escrever uma carta. A ação de ler a carta. A ação de responder a carta. É uma narração. Então, eu já sei de tudo aqui, pessoal. Isso aqui eu já sei. Ou ele vai me pedir diretamente, ou ele vai me pedir características. Ou ele vai me pedir diretamente, ou ele vai me pedir características. Mas são características da narração. O referente do pronome... Se trata de uma descrição com alguns traços narrativos? Pois é, mas qual é a primeira tipologia que ele colocou? Foi narração ou foi descrição? Então, pronto, pessoal, é a primeira palavra que vale. Existe descrição narrativa? Existe, pessoal. Ela é uma descrição com traços dissertativos, mas ela é uma descrição. Existe dissertação narrativa? Existe, pessoal. Ela é uma dissertação que o primeiro parágrafo tem uma narração. Ou dentro do desenvolvimento eu vou narrar um fato só para ilustrar a minha ideia, só. Sempre a primeira palavra é a palavra regente. Então, a primeira palavra é descri. Está aqui? Não. Então, eu não posso marcar, pessoal. Ele não tem aspectos narrativos, ele é uma narração. Então, eu não posso marcar B. C. O autor preferiu o discurso direto? Pessoal, discurso direto não é narração diretamente, é uma característica dela. Narração se divide em personagem, tempo, narrador, foco narrativo, espaço e discurso. 6 características. Vamos deixar essa em stand-by? Vamos continuar? O segundo período é exemplo do discurso indireto livre. Veja que ele insiste que você já descobriu que era narração. Eu tenho 2 características da narração. Discurso direto e discurso indireto livre. Mas ele falou de período, pessoal. Período é tudo aquilo que vem antes de um ponto. Meu texto tem 3 períodos. Tá? Então, olha só, ele diz... O segundo período é exemplo de discurso direto. Vamos ver. A mulher foi passear na capital. Ponto. Vai começar o segundo período. Dias depois, o marido dela recebeu um telegrama. Pronto, esse é o segundo período. Esse segundo período, meninos, ele é exemplo de discurso indireto livre. Lembrando, o que é o discurso direto? É a reprodução fiel da fala da personagem, que ela vem depois de 2 pontos, tradicionalmente
regido por travessão, personagem 1, conversando com a personagem 2, regido por travessão. Só que no nosso caso em especial, pessoal, eu tenho 2 pontos, mas no lugar de um discurso falado, eu tenho um discurso escrito. Discurso escrito não precisa de travessão. No lugar eu vou ter aspas. Discurso indireto é quando você usa o quê? Por exemplo, João olhou para ela e disse, você vai sair comigo? Seu discurso direto. Indireto. João olhou para ela e perguntou, pode ser que ou se, perdão, se ela iria sair com ele. Ou perguntou que ela poderia sair com ele. Esse é o discurso indireto. E o discurso indireto livre, João olhou para ela. Quantas emoções, quantos sentimentos, tudo jogado fora. É a fusão da fala da personagem com a fala do narrador. Não pode ser regido por sinal de pontuação. Ou seja, a letra D está errada, porque ela está sendo regida por 2 pontos. Letra E. Não se detecta a presença de personagens. O marido e a mulher tá pôde aí? Quem marcou a letra C acertou, ele preferiu o discurso direto, a maneira deles se relacionarem diretamente. E lembrando, meninos, nós temos um quesito na prova, que são os níveis de linguagem. No discurso direto, eu posso escrever como eu quiser, com erros de português, é a minha fala. Carla olhou para José. Zé, nós vai sair hoje? Zé olhou para ela e disse, claro que nós vai, mulher. Nós sempre sai. O discurso direto, pessoal, ele é a reprodução fiel da fala da personagem. Se ela falou com linguagem caipira, com linguagem cabocla, com erro de português, tudo bem. Quem não pode cometer erros é o narrador. É o que veio antes dos 2 pontos. Ele pode cobrar isso amanhã. Tem lá o quesito níveis de linguagem. Lembrando, nível culto, coloquial e técnico. Culto, coloquial e técnico. Dá uma lida nisso aí em casa, papai, mamãe, dá uma lida nisso. Uma nação já não é bárbara quando tem historiadores. Marquês de Maricá, Máximas. Olha só, pessoal, ele pode até... Eu pulei? Estava só querendo saber se vocês estavam prestando atenção, porque eu vi que vocês estavam dormindo. Com relação aos elementos conectores do texto, não se pode dizer que... Beleza, só tem um problema. O que é um conector? Talvez até eu entenda a organização das proposições, ABCDE. O problema, pessoal, é que na pergunta, ele fez uma pergunta um pouco capciosa. O que é um conector? Bem, você que está fazendo obras sabe o que é uma conexão, né? Aquele instrumento que você usa para fazer a conexão dos tubos da sua engrenagem. Para nós também. O conector serve para ligar. Ele tem 2 nomes, tá? O mais comum, que é esse aqui, tá? O mais comum, que é esse que está aí. Mas os 2, pessoal, significam o quê? Cola. De, para, em, sobre, com quanto, quando. São as conexões que você vai usar, certo? As conjunções. Beleza. Então, agora que a gente já sabe, olha só como já muda um pouco a questão. Até a resposta pode ser errada, mas pelo menos eu vou indo certo. Com relação aos elementos conectores, as conjunções do texto, não se pode dizer que, aí ele começa. Dela tem como referente mulher. Vai lá no texto, vai lá no texto. A mulher foi passear na Dias depois, o marido dela quem? Da mulher. Pronto, pessoal, a letra A está correta, mas ele não quer correta, ele quer errada. O referente do pronome ele é a preposição de tem valor semântico de finalidade. Capa de chuva. Bem, aí já começam a surgir problemas. Você decorou
as conjunções padrões para finalidade, que é a conjunção para e a conjunção para que. Certo? O que você talvez não tenha reparado quando viu o quadro das conjunções finais, conjunção adverbial final, é que realmente é o para que e o de com valor de para. Qual é a finalidade da capa, pessoal? Me proteger da chuva. Olha onde está a preposição de. Capa de chuva ou capa para chuva. Estranho, né? Você dizer, minha filha, você vai para onde? Ah, papai, eu vou ali no comércio do seu Joaquim comprar uma capa para a chuva. E a chuva precisa, né? E teu pai vai dizer, a chuva precisa de capa, minha filha, não é tu que precisa. Né? Não tem aquele povo grosso, né? Açaí de 25? Pois é. Só que o correto, pessoal, também é capa, né, para chuva. Em Portugal, lá da terrinha, você jamais vai ouvir um português dizer capa de chuva. É capa para chuva. Capa para chuva. Capa para chuva. E aqui no Brasil nós temos essa forma coligada. Essa chuva parar poderia ligar-se anterior sem alteração de sentido pela conjunção com quanto? Professor, acho que sim, ó. Eu não sei mesmo o que é que significa com quanto, igual o lúdico de ainda agora. Lembre-se, pessoal, lá na outra sala, eu disse para eles, eu nunca dei aula aqui nesse período do curso, mas para vocês eu dei a maioria, e coloquei bem aqui no finalzinho do quadro, até lembro disso. Eu coloquei as conjunções que você não deve perder de vista. Portanto, elas são muito parecidas. Com quanto? No entanto. Por quanto? Entretanto. Porque elas têm, pessoal, uma similaridade no som. Portanto, por quanto, no entanto, por quanto, entretanto. Só que elas têm valores bem diferentes, né, pessoal? O portanto, ele tem um valor de logo. Portanto, faça isso. Logo, faça isso. Com quanto é que ele está nos cobrando aqui? Qual é o valor que ela tem? Embora. Vou à praia, embora chova. Vou à praia, com quanto chova. Ou seja, ela é uma concessiva. No entanto, pessoal, entretanto, essas duas aqui têm um valor de mas, porém. São adversativas. Se você colocar na sua prova amanhã, no último parágrafo, você vai pegar 0. Você vai fazer a redação amanhã, se teu último parágrafo começar com no entanto, entretanto, com quanto, perdão, você vai pegar 0. Porque elas são adversativas, elas não são conclusivas. Termine com portanto. Tá? Jamais com aquelas duas ali, você vai pegar 0 na hora. E o porquanto, pessoal, ele tem valor de e. Ele tem valor de que. Caiu porque o chão estava liso, caiu porquanto o chão estava liso. Tá aí, pessoal, essa é a visão. Coloca agora aí, olha o que ele diz nessa opção. A oração aqui está chovendo sem parar, poderia ligar-se à anterior, sem alteração de sentido pela conjunção com quanto. Então, bora lá em cima. Preciso comprar uma capa de chuva, eu vou trocar pelo embora. Preciso comprar uma capa de chuva, embora aqui, aí eu tenho que mudar o verbo, e esteja chovendo sem parar. Tem sentido? Não, pessoal, porque o correto seria pois. Preciso comprar uma capa de chuva, pois, porque aqui está chovendo muito. Quem marcou a letra D, acertou. Certo? Ela está errada. E na letra E, o advérbio aqui, em seus dois empregos, não possui o mesmo referente. Vamos ver? Envie R$500, preciso comprar uma capa de chuva. Aqui onde a mulher está chovendo sem parar.
E ele responde: aqui onde ele está, chove mais barato. Ou seja, pessoal, são referentes diferentes. O aqui primeiro é o dela, o aqui segundo é o dele. Então, letra E está correta, letra errada, e letra que deve ser marcada, letra D de dado. Texto 2. Uma nação já não é bárbara quando tem historiadores. Marquês de Maricá e máximas. Máximas são aqueles pensamentos que são passados de pai para filho e a gente sabe quem é o referencial. Tá? Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Confúcio. É preferível que o camelo passe pelo buraco de uma agulha que o rico, né, passar pelo reino dos céus. É Jesus Cristo. Então, quando eu sei, pessoal, que aquele dito, aquela frase, ela está sendo referida a alguém de notoriedade, o nome é máxima. Se essa frase ela está escrita em um livro de conhecimento geral, ela passa a ser chamada de provérbio. Você que conhece Bíblia sabe que nela há uma parte reservada aos provérbios. O que é isso, pessoal? São pensamentos do povo judeu, passados de pai para filho, que ninguém sabe quem começou, mas que escreveu quem é o autor original, ele passa a ser, por estar escrito num livro de notoriedade, um provérbio. E aquele que é passado de pai para filho, boca a boca, e não está num livro de conhecimento, é o dito popular. Então, olha aí, pessoal, dito popular, passar de pai para filho, não se sabe a origem. Provérbio, dito popular, passar de pai para filho, escrito em um livro de notoriedade. E máxima, um pensamento de alguém importante, passado de pai para filho, mas que se sabe quem é o autor. Então, está aí. Uma nação já não é bárbara quando o segredo de parte das respostas dessa questão estão no conectivo, conjunção, quando? Quando tem historiadores. Então, o texto é uma apologia à barbárie, ou seja, um incentivo à barbárie. Vamos lá, vamos quebrar tudo. O povo unido vai quebrar tudo. Não. Um tributo ao desenvolvimento das nações. Isso mesmo, a gente brigou, a gente saqueou, a gente estuprou. Viva nós, como nação. Não? Não. Uma valorização dos historiadores. Marca aí, marca aí, marca aí. Uma reprovação da selvageria. Não, ali ele não está reprovando, pessoal, ele só está dizendo que você vai deixar de ser. Ele nem disse como deixaria. Um canto de louvor à liberdade. Tem aspas, né? O cara vai por isso. Tem aspas, deve ser, né? Não tem aquele... erguei as mãos e dai glória. Então, tem anjos voando nesse lugar, tem sabor de mel. Deve ser, tem aspas. Olha o doidinho, não tem nada não, pessoal. Quem marcou a letra C acertou. Não é a valorização dos historiadores, pessoal. Olha aí, olha para mim. Mas uma valorização. Até porque ele não está dizendo que a presença de historiadores vai fazer com que o povo fique selvagem o tempo todo. Não, vai demorar para ele ser um povo bom. Mas com o historiador vai ser mais rápido. É essa a ideia que ele quis dar, tá? Só não constitui paráfrase do texto. O que é a paráfrase? É a ideia de um texto sendo dita de outra maneira. Certo? Então, o que é que ele quer? Ele quer que você marque uma opção em que, ao dizer, ao escrever uma ideia, ela não tem nada a ver com essa do Marquês de Maricá. Vamos ver a primeira, letra A. Um país já não é bárbaro, desde que nele existem historiadores. Posso marcar a letra A? Bem, você que é fanático por gramática vai dizer, pode. O correto é existam. Olha só. Um país já não é bárbaro desde que nele existam historiadores. Desde que nele exista historiadores. Mas o que é que ele quer, pessoal? Ele quer que você marque a questão que está gramaticalmente correta ou a questão que está de acordo com a ideia do texto base?
Com a ideia, isso é pegadinha, pessoal. O português está errado, mas a ideia, ele quer a coerência, está correta, a letra A está correta. Agora ele te fez uma pegadinha, tu vai marcar a letra A por conhecimento gramatical demais. B. Quando tem historiadores, uma nação já é civilizada. Uma nação já não é bárbara, então ela já é civilizada, ela não está civilizada. Olha a diferença, pessoal, do é para o está. Ela é civilizada, mas ainda tem um povo rebelde. Ela está civilizada, não tem mais. E olha aí o segredo. Se eu for usar isso como resposta, pessoal, eu não vou nem marcar a letra B, nem a letra C, nem a letra D. Só vai me restar a letra E, mas bora, vamos conferir. Uma nação deixa de ser bárbara quando há nela historiadores. Pessoal, uma nação deixa de ser bárbara, ele também não disse a nação, uma nação, já começando por isso. Quando possui historiadores, uma nação não mais pode ser considerada bárbara. Ela tem, mas não é mais considerada. Quem marcar a letra E acerta. Desde que tenha historiadores, uma nação já não é mais bárbara. Então ele diz aqui, pessoal, que eu só posso considerar uma nação não mais bárbara se ela tiver historiadores. Não foi isso que a frase mãe disse. Com historiadores, ela vai ser mais rápida a sua remissão. Sem historiadores, ela vai ser, mas vai demorar. A Alemanha, pessoal, ela era bárbara. Foi o povo no mundo que mais deixou, na Europa, perdão, que mais demorou a ser civilizada. Você que já assistiu ao filme Gladiador, aquele exército no início do filme, que lança a cabeça do mensageiro, são os alemães. Certo? São os alemães. Eles eram bárbaros. A maior alegria do brasileiro é hospedar alguém, mesmo um desconhecido, que lhe peça pouso numa noite de chuva. Segundo as ideias contidas no texto, o brasileiro opõe a hospitalidade acima da prudência, hospeda qualquer um, mas somente em noites chuvosas, dá preferência a hospedar pessoas desconhecidas, não tem outra alegria senão a de hospedar pessoas conhecidas ou não, não é prudente para aceitar hóspedes no período da noite. A, B, C, D ou E? A, dou-lhe uma, E, dou-lhe duas, a E, dou-lhe três. Segundo as ideias contidas no texto, o brasileiro, a maior alegria do brasileiro é hospedar alguém, mesmo um desconhecido, que lhe peça pouso numa noite de chuva. Pessoal, isso não é ser imprudente? Aí você diz, olha só que texto bacana, ele fala sobre prudência. Não, pessoal. Esse texto ele ainda é pior. Para você que tem filho e está numa segunda relação, cuidado com quem vai ser, vai com a sua casa. Agora, se a pessoa tem condições de fato, pessoal, de só te dizer te amo, mas cuidar também do teu filho, é um texto besta, aparentemente besta, mas que ele tem uma gravidade muito grande, um ensinamento muito grande em cima dele. Igual aquela piada que a gente riu lá no início, mas depois a gente viu o lado sério dela. Quem marcar a letra A, acerta, pessoal. Põe a hospitalidade acima da prudência. Por que não a letra E? Não é prudente, isso é fato. Por aceitar hóspedes no período da noite. Quer dizer que se eu aceitar de manhã, tá bom. Não, pessoal, qualquer horário. Isso aí não é prudente. A palavra mesmo pode ser trocada no texto, sem alteração de sentido, por... Certamente um desconhecido. Tem sentido? Não. Até um desconhecido. Pode ser? Pode. Então marca aí. Talvez um desconhecido. Eu não sei se eu conheço, não, deixa ele ficar aqui. Com um desconhecido igual a um desconhecido? Pode ser, né? Não. Não é o melhor de todos. A maior alegria
não vai entrar em jeito nenhum. Quem B acertou. Mesmo um desconhecido até um desconhecido, certo? Hospedar alguém como um desconhecido significa que você conhece o alguém e o desconhecido, colocou no mesmo patamar, não tem sentido. Acabaram os 2 minutos. A expressão, ela fez de propósito, para ver se eu me toco e vou embora, que está na hora do almoço. A expressão a maior alegria do brasileiro pode ser entendida como uma personificação. Personificação, prosopopeia, quando eu atribuo características humanas aos seres ou às coisas. A maior alegria do brasileiro. Brasileiro é pessoa, pô, então não é. Uma ironia. Não é alegria, não, é tristeza. Né? Eu estou mentindo para vocês, estou te enganando. Não, realmente, a gente fica alegre. Ô, fulano, vai lá em casa. Aí, menino, tu convidou fulano. Não tem nem comida, mas você convidou. Uma metáfora, pessoal, para ser metáfora pode ser, a maior alegria do brasileiro é hospedar alguém. O problema é que, como eu não sei quem é esse alguém, porque na metáfora eu tenho que fechar uma ideia velada, não é metáfora. Mas pode ser um exagero. Todos nós temos essa alegria? Não, pessoal, então isso é uma hipérbole, é um exagero. 9ª questão. O trecho poderia hospedar alguém mesmo desconhecido que lhe peça pouso numa noite de chuva. Não obstante isso, ele é uma pessoa gentil. Não, pessoal, ele já é gentil. Não pode entrar. Qualquer um que procurar será entendido. Isso eu tenho como certeza de acordo com o texto. Quem marcar a letra B, e a última, pessoal, para a gente poder ir para o nosso almoço. Não depois de um ano calendário para a saudade. Segundo o texto, a saudade aumenta a cada ano. Cuidado, pessoal, porque se você pegar esse texto para si, realmente você sente falta de alguém a cada ano, você vai definando por saudade daquela pessoa, mas não é isso que o texto diz. É maior no primeiro ano? Você que já perdeu alguém sabe disso, né? Missa de corpo presente, vem todo mundo. Missa de 7º dia, né? Vem um bom número. Missa de 1 mês, no caso dos católicos. Missa de 1 mês, já começa a diminuir. 1 ano depois, só os mais próximos. 10 anos, nem você. Rapaz, papai morreu foi nesse mês, tu nem lembra mais. A maior data é maior na data do falecimento. Pessoal, às vezes, né? Rapaz, mês de agosto para mim é terrível, porque é o mês que o papai morreu. O resto, né, tu vira lata, mas mês de agosto não, porque é o mês que o papai morreu. Mas lembre-se, pessoal, não é para você marcar algo que seja a sua cara. O que é que ela quis dizer com isso? Que a saudade é constante. Letra D. Beijo no coração, não desejo sorte a vocês, porque quem precisa de sorte é quem não estudou, quem precisa de sorte é quem não esteve aqui, quem precisa de sorte é quem não está no BM. Vocês vão lá e gabaritem a prova. Quem vai passar, diga amém. Amém.